Chamado à adoração. Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim, os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tens sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. E eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Te restaurarei. restaura o meu Restaurarei para o meu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas. Te restaurarei. Para o meu louvor, Restaura o meu ser. eu restaurarei. Para o teu
Convite à confissão. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim. Pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Oh, oh, oh. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Ouçamos as boas novas. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Eu declaro a vocês que somos perdoados em nome de Jesus Cristo. Que o Deus de misericórdia, que perdoa todos os seus pecados, fortaleça vocês no bem pelo poder do Espírito Santo. Amém. Louvor e adoração. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva.
Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e pra você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. As promessas do Senhor duram para sempre. Ele prometeu que vai voltar. Tudo passará, mas o amor é eterno, eterno como Deus, o nosso Pai. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Senhor é o que nós queremos. Eu quero para mim e pra você. O amor do Senhor é o que dividiremos, porque todo este amor não cabe em mim. Eu quero é lhe dizer que Deus gosta de você, seja qual for a situação. Montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração,
Teu amor que cura, Cantarei teu amor pra sempre. é verdade. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor, Jesus. Cantarei teu amor pra sempre. Teu amor, Cantarei teu amor teu amor, pra sempre. teu amor. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Teu amor, Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Oração por iluminação. Todos. Reunidos em teu nome, Senhor, estamos à espera de ouvir a tua voz. Suplicamos que, por meio da leitura e meditação das Escrituras Sagradas, possamos receber o teu recado. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, é que pedimos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Então, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava no pátio do templo, eu disse ao profeta Ananias o seguinte: Como seria bom que isso acontecesse. Espero que o Senhor Deus faça isso. Espero que Ele faça tudo como você disse e traga de volta da Babilônia todos os tesouros do templo e também todos os prisioneiros. Mas escute o que vou dizer a você e ao povo. Os profetas que falaram há muito tempo, antes do meu tempo e do seu, disseram que viria guerra, fome e doença para muitas nações e poderosos reinos. Mas o profeta que profetiza a paz só pode ser aceito como profeta mandado por Deus quando as palavras dele se cumprem. Leitura do Novo Testamento. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Mas damos graças a Deus porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Falo com palavras bem simples,
porque vocês ainda são fracos. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade e da maldade para servir o mal. Entreguem-se agora inteiramente como escravos daquilo que é direito para viver uma vida dedicada a Deus. Quando eram escravos do pecado, vocês não faziam o que é direito. Porém, o que é que vocês receberam de bom quando faziam aquelas coisas de que agora têm vergonha? Pois o resultado de tudo aquilo é a morte. Mas agora vocês foram libertados do pecado e são escravos de Deus. Com isso, vocês ganham uma vida completamente dedicada a Ele, e o resultado é que vocês terão a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ser santo, tu deves tomar, viver com teu mestre, seu livro estudar, andar com seu povo e aos fracos valer as bênçãos celestes de Deus sempre obter. Tempo de ser puro, tu deves achar, a só sempre orando, com Cristo ficar. Olhos bem fitos em Deus sempre ter, na tua conduta provar seu poder. Tempo de ser forte, tu deves buscar mestre seguindo, por onde guiar, no gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, jamais te esquecer. Ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, socorre os aflitos, repletos de amor, passos seguindo do teu Salvador. Nossa reflexão de hoje estará baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, dos versículos 40 a 42. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele, e quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem, apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa.
Esse texto que nós acabamos de ler faz parte de um conjunto de instruções dadas por Jesus ao grupo de pessoas que ele tinha designado para irem às vilas para pregar a mensagem do reino de Deus. E se nós formos pensar na vida da igreja, assim como aconteceu com esses discípulos da época de Jesus, a igreja também recebeu a incumbência do próprio Jesus de proclamar esta mensagem, a mesma que ele ensinou, a mesma que ele trouxe. E, portanto, a exemplo do que acontecia com esses discípulos, a igreja também está incluída entre aqueles que são comissionados para proclamar a mensagem do Evangelho. Esse conjunto de instruções começa com uma afirmação interessante. Versículo 40 diz assim: quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. A boa notícia desse versículo é que receber a Jesus Cristo significa receber a Deus e receber a salvação que Ele oferece. Receber Jesus Cristo é, portanto, o mais importante. Em outras palavras, Ele vem em primeiro lugar. O que Mateus faz aqui nesse versículo é se referir a uma antiga tradição judaica de dar a mesma distinção a um representante que teria aquele a quem ele representa. Ou seja, quando alguém ia representar outra pessoa, deveria ser recebido como se fosse a própria pessoa a quem ele está representando. E com esse pensamento, Mateus introduz o tema das consequências sem ameaças. O que eu quero dizer com isso? Não sei se você percebeu na leitura, mas as expressões usadas nesse texto diz: quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. Quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, receberá também parte da recompensa dela. Você não vê nenhuma referência a quem não faz isso. Não há a referência negativa, ou seja, não há a ideia da ameaça para quem não faz aquilo que o texto aponta. Pelo contrário, o tema é das consequências sem ameaças. E isso revela o que nós podemos dizer como sendo a graça de Deus. A característica mais clara, mais evidente da mensagem do Evangelho proclamado por Jesus Cristo é justamente a graça de Deus. E na graça de Deus não há lugar para ameaças, não há lugar para, se você não fizer, as coisas não vão funcionar. E temos aqui uma referência indireta àquilo que era muito comum no Antigo Testamento, a chamada teologia da retribuição. Se você obedecer, você vai ser galardoado, você vai ser recompensado. Se você desobedecer, as coisas não vão bem para você e as coisas não vão funcionar como deveriam. Aí vem Jesus e diz: não é mais assim no reino de Deus. No reino de Deus, a consequência não traz embutida ameaça. Aqueles que recebem a Jesus Cristo, recebem ao próprio Deus. Mas não há referência, e se não receber? E se não fizer como deveria? Não há ameaça no reino de Deus. O reino de Deus traz a graça de Deus, traz a gratuidade, traz a vida para aqueles que em nenhum momento merecem, nem quando são bons e nem quando não são bons. Por isso, quem recebe, aquele que leva a mensagem do Evangelho, que é o que Jesus está dizendo nesse versículo 40, estará recebendo também aquele que enviou. E é interessante porque Jesus mostra que há uma ligação entre a sua missão e a missão que ele está dando aos seus seguidores. Ele já tinha dito em outro texto do Evangelho que aqueles que recebem a ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, recebem ao Pai. E agora ele diz:
quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. A boa nova, portanto, é que quando nós recebemos aqueles que vêm em nome de Deus, em nome do Evangelho do Reino de Deus, nós estamos recebendo ao próprio Deus. Portanto, receber alguém que vem em nome de Deus não é algo estéril, pelo contrário, é algo que frutifica, é algo que cria relações, é algo que gera consequências. Mas veja que no versículo 41, Jesus amplia essa expressão, essa explicação e diz: quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte da recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte da recompensa dela. A figura do profeta, desde o Antigo Testamento, é bastante respeitada. E se os irmãos acompanharam as duas leituras que nós fizemos no nosso culto de hoje, a primeira do Antigo Testamento, que se refere a Jeremias capítulo 28, e a segunda no Novo Testamento, que está em Romanos capítulo 6, devem ter percebido que principalmente no texto de Jeremias há a referência a dois tipos diferentes de profetas. De um lado, Ananias, que fala aquilo que as pessoas queriam ouvir. Se você voltar lá para a época em que o texto foi produzido, Israel está numa situação difícil, porque as pessoas estão sem a sua liderança, que foi levada para o exílio na Babilônia. E Ananias então aparece como profeta, aparece como o enviado de Deus, como aquele que tem a palavra de Deus para dizer ao seu povo, e diz: Deus vai libertar os nossos patrícios, os nossos líderes, e vai fazer com que todos retornem a Israel, a terra prometida. E Jeremias está ali presente diante daquele fato e ouve a proclamação de Ananias e usa uma expressão interessante: tomara, espero que seja mesmo assim. Mas assim que Jeremias volta para sua casa, Deus o chama e diz: volte lá e diga para o povo o seguinte: não vai acontecer como disse Ananias, o que ele falou não vem de mim. O que vai acontecer é que em vez de Israel ser libertado do cativeiro babilônico, pelo contrário, eu vou fazer com que esse cativeiro se torne ainda mais pesado do que já é. Imagine a situação de Jeremias. Tinha acabado de ver uma pessoa do seu povo se apresentar como profeta e dizer: Deus vai nos libertar. E agora ele tem que voltar diante do povo e dizer: Deus não vai nos libertar. Quem você acha que agradou mais a audiência, Ananias ou Jeremias? Não é preciso pensar muito para perceber que o discurso de Ananias era muito mais agradável aos ouvidos do povo de Israel. Mas ele não era enviado de Deus. O verdadeiro profeta era Jeremias. E portanto, nesse texto nós encontramos essa expressão: quem receber um profeta, porque este é profeta, não falso profeta. E não se iluda, não se iluda, nós temos no nosso tempo uma quantidade imensa de pessoas se identificando como proclamadoras da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e que estão pregando o que não combina com a mensagem do reino de Deus. São falsos profetas, são pessoas que agradam os ouvidos dos seus ouvintes, são pessoas que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, mas a mensagem deles, assim como a de Ananias, não vem da parte de Deus. Imagine a situação de Jeremias, ter de dizer aquilo que as pessoas não queriam ouvir. Mas Jesus nos diz aqui: quem recebe um profeta, porque realmente é profeta, terá parte na recompensa dele. Atentemos para o texto de Jeremias 28. Nem todo profeta é de Deus. Falar o que Deus manda e não o que agrada os ouvintes. Essa é a atividade principal daquele que é o portador da mensagem que vem de Deus. Portanto, nesse versículo,
entram esses dois atores na história, profeta e pessoa justa. E veja que não há hierarquia entre eles. Quem receber ao profeta ou quem receber a uma pessoa boa terá parte na recompensa deles. Novamente, é a graça se revelando. Não há hierarquia dentro do reino de Deus. Não há superiores e inferiores. Todos são portadores da mensagem libertadora do Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos então ao versículo 42, que diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade, quem apenas por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Se você considerar a região seca e quente de Israel, era uma atitude de extrema hospitalidade quando um judeu dava um copo de água fria em vez de água normal ou até meio quente para quem ele recebia. Isso envolvia todo um cuidado com a água. Quem era considerado importante era aquele que recebia água fria para saciar a sua sede. Temos, portanto, nesse texto uma orientação que segue uma sequência interessante. Primeira coisa, receber a Jesus Cristo. Quem recebe a Jesus Cristo está recebendo o próprio Deus, e recebendo a Deus está recebendo a salvação. Depois fala de receber um profeta. Depois fala de receber uma pessoa justa. E finalmente de receber um pequenino, um dos menores dos meus seguidores. E isso para deixar claro que nessa situação, que no reino de Deus, tudo isso faz parte da mesma natureza, da natureza do reino, e não há hierarquia em que um é superior ao outro, mas que todos fazem parte do mesmo contexto, da mesma participação no mesmo reino. Receber a Jesus Cristo, fundamental, receber um profeta, receber aquele que é a pessoa justa, receber a um desses pequeninos, demonstra que nós estamos em sintonia com a pregação e com a mensagem de Jesus Cristo nos Evangelhos. Quero concluir a nossa meditação com uma aplicação bastante prática disso tudo que vimos. Jesus enviou os seus discípulos pelas vilas para proclamar a mensagem do reino. Jesus enviou a igreja para ser a testemunha dessa mensagem, da mesma mensagem que ele proclamou e que os seus discípulos proclamaram naquelas vilas na região de Israel. Como igreja, nós não podemos perder de vista que somos comissionados por Deus para levar a essa mensagem de vida, essa mensagem que traz a Jesus Cristo e que traz a Deus até aqueles que necessitam. Quem recebe a palavra que é proclamada estará recebendo um profeta, ou uma pessoa boa, ou mesmo um dos pequenos que fazem parte dos seguidores de Jesus. Não há perspectiva de ameaça. A proclamação deve levar a mensagem de vida. Não se trata de ameaçar as pessoas porque elas não vão para o céu, mas de anunciar a verdadeira vida, a vida eterna, a vida plena que Jesus trouxe quando proclamou a mensagem do reino de Deus. A igreja é convocada por Jesus Cristo para ser a porta-voz dessa mensagem. Que nós possamos, como seguidores de Jesus Cristo, ainda que estejamos entre os menores dos seus seguidores, sermos fiéis a essa incumbência que recebemos de Jesus Cristo. E que nós possamos levar essa mensagem, que possamos ser essa mensagem, que possamos viver essa mensagem, para que assim possamos ser instrumentos de Deus, instrumentos de sua bênção para aqueles que estarão recebendo a Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a todos os irmãos. Amém. Afirmação de fé. Todos. Creio no Deus vivo, Pai e Mãe de toda a humanidade, que cria e sustenta o universo em poder e amor.
Creio em Jesus Cristo, Deus encarnado na terra, que nos revelou pelas suas palavras e atos, pelo seu sofrimento com os outros, pela sua vitória sobre a morte, como Deus é e como a vida humana deve ser. Creio que o Espírito de Deus está conosco agora e sempre, e que podemos experimentá-lo na oração, no perdão, na palavra, nos sacramentos, na comunhão da Igreja e em tudo o que fazemos. Amém. Recebei a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o ensino e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.